abri o voto aqui na enquete interativa, dizendo que, no meu entendimento, é claro que o Grêmio tem chances de ser campeão brasileiro ainda. O Grêmio está, eu estou olhando a tabela aqui, está 7 pontos do líder São Paulo, tem um jogo a menos. O Grêmio encarrega aí 2, 3 vitórias, está no bolo. O Grêmio ganha, por exemplo, do Palmeiras hoje, e eu acho que tem plenas condições, até pelo desgaste físico que tem a equipe paulista, vai ter que preservar jogadores. O Palmeiras joga segunda-feira um clássico contra o Corinthians, tem uma sequência de jogos, e o foco do Grêmio principal é a Copa do Brasil, que é lá na metade de fevereiro ou no final de fevereiro, dependendo de quem for o campeão da Libertadores. O foco do Palmeiras é a Libertadores dia 30, portanto daqui a meio mês. Então, o Grêmio tem, sim, condições de hoje, somando 3 pontos. De vencer depois, se não me engano, na sequência é o Atlético Mineiro, depois tem o Grenal. E depois tem um jogo mais difícil, um jogo razoavelmente imprevisível na Arena, um jogo atrasado contra o Flamengo. O Grêmio encarrega aí 3 vitórias, Atlético e Inter, ou Atlético, empate, Grenal e Flamengo, e está no bolo. Portanto, eu acho que o Grêmio tem condições de ser campeão brasileiro. Bagé. Não, eu também acho que tem condições. Por vezes eu não acredito muito mais pela análise que a gente faz diretamente do Grêmio, né? Que em determinados momentos, quando a gente imagina que o Grêmio vai encarreirar, o Renato dá uma preservada, por vezes em algumas situações desnecessárias. Sabe que tem outros 2 pontos em cima de tudo isso que tu acabaste de falar, Meneghetti. O Grêmio tem um jogo contra o Curitiba, que não disputa o mesmo campeonato do Grêmio, então teoricamente é um jogo menos difícil, e ainda vai ter um confronto direto, por exemplo, contra o São Paulo, que ainda tem um jogo a cumprir dentro do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, na Arena. Né? E tem um retrospecto favorável, fez 3 jogos contra o São Paulo, não perdeu nenhum. Mas, então, em cima de tudo isso, eu acredito que chances tenha. Hoje, por exemplo, o Grêmio vai com um time mais próximo do ideal do que pelo que a gente está acostumado a acompanhar nas últimas informações o Palmeiras. O Palmeiras deve ter alguns jogadores preservados em função do desgaste do último jogo. Eu acredito sim que tem chance de ser campeão brasileiro. Vai passar justamente pela maneira que o Renato vai encarar daqui para frente. JB. Para mim tem uma situação que ela faz toda a diferença, tá? E tentando analisar com racionalidade essa situação, porque às vezes a gente fica tão emotivo aqui, parece, e eu acho importante comunicar isso para você, torcedor, pelo menos da minha parte. A gente às vezes fica bravo, fica espumando, porque o Grêmio, é que a gente vê que o Grêmio tem condições, e tem time, Meneghetti, tem como ganhar esse Campeonato Brasileiro. A tabela fez eu morder a língua, porque na tabela o Inter mostrou que é possível. Então, que dá. Só que, por que a gente fica bravo? Porque coloca reservas, porque poupa um time quando tem uma semana para o jogo contra o Palmeiras ou qualquer outra coisa. Então, o que eu diria? O Grêmio tem ainda como ser campeão se colocar titulares. Mas eu não acredito que vá ser campeão, porque eu acredito que o Renato vai seguir nesse rodízio maluco de não colocar jogadores. Então, dá. Mas eu não acho que vai. Tá, e aí na interativa tu vai como? Bota aí, Paulinho. Twitter, @donos da bola. Sério, pra mim Ele isso é importante. nunca responde a interativa. Não, eu sempre respondo. Pra mim isso é importante. Vocês entenderam o meu raciocínio? Sim. Matematicamente é possível, mas eu voto que não, porque eu conheço o Grêmio, eu conheço a estratégia do Renato no Brasileirão. O Renato é brilhante em mata-mata. Infelizmente, não, na minha visão, em uma visão pessoal, eu não gosto da estratégia dele no Brasileirão, então, para mim, não. O Grêmio não vai por conta dessa estratégia. Apesar de eu entender a tua tese, só vou discordar de um ponto, de uma frase tua. Vou destacar a frase. A imprensa faz muito isso e quem está do outro lado não gosta, né? Quando a gente faz com o entrevistado, né? Ah, tirou do contexto. Matematicamente, falou, matematicamente é possível. O Santos matematicamente é possível, né? Sim. Mas aí... Talvez o Ceará. Então, essa é uma frase matematicamente, claro que é possível. Óbvio. Sabe isso é uma obviedade. Tudo bem. Agora, tu não acredita que o Grêmio vai assim, entrar na disputa matematicamente é possível para o Ceará, né? Mas a gente sabe que o Ceará não vai ser. Só que assim, quando é matematicamente possível para o Grêmio tem time, sabe por quê? Porque o Grêmio levou 5 do Flamengo no ano passado, ia ficar fora da Libertadores, encarreirou vitórias consecutivas e classificou com uma rodada de antecedência. Então assim, esse time que é bom pra caramba, e às vezes quando a gente cobra, assim, que se fala, mas olha só, o Renato poupa e ainda tá ali. Sim, porque o time é muito bom, porque a direção do Grêmio, o presidente Romildo, o vice de futebol, todo mundo colocou um baita time à disposição do Renato. Agora, a estratégia, na minha visão, no Campeonato Brasileiro, não é das melhores. Ponderadamente, sem dar chilique ou bater demais em alguém, eu mudaria isso. Se colocar titulares, vai. Mas como eu acho que não vai colocar titulares, porque a história não me mostra isso, acho que não. E, Bagé, tem um aspecto aí sobre datas, né? E entra no que o JB está falando.
Daqui a 15 dias tem a final da Libertadores. O Palmeiras, se ganhar do Santos, o jogo com o Palmeiras vai ser depois do Campeonato Brasileiro. Nada impedirá o Renato de colocar uma sequência e de preservar lá nas rodadas finais, se o Grêmio já tiver com vaga em G4 assegurada, ou no mínimo no G6, e fora da disputa do título. Porque se tiver, tem que ir. Então eu quero dizer o seguinte para vocês, que o jogo de hoje, no meu entendimento, ele é emblemático. Ele não vai definir se o Grêmio o Grêmio não entrou na disputa. Isso eu vou de encontro ao que pensa o Renato. O Renato diz assim, o Grêmio está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Não. Por enquanto, o Grêmio está participando do Campeonato Brasileiro, está disputando vaga no G4, com boas perspectivas, inclusive, e o Grêmio está cumprindo aquilo que foi dito pelo vice-presidente Cláudio Oderich em outubro ao Marcos Couto na Rádio Bandeirantes. O Grêmio no Campeonato Brasileiro vai buscar uns pontinhos para ficar na parte de cima da tabela. O Oderich acertou na mosca. Parabéns para a sua previsão. Mas eu entendo que o Grêmio ganhando hoje, encarreirando 2, 3 vitórias, entra na disputa, aí sim, efetivamente na disputa do título do Campeonato Brasileiro. E mais, como eu acho que o Grêmio ganha o jogo hoje, eu acho que o Grêmio vai entrar nessa disputa. Eu acho que o Grêmio ali na frente vai estar disputando o título, como hoje está o Internacional de novo. O Inter disputou o primeiro turno, depois saiu da disputa e agora voltou para a disputa. E eu acho que o Grêmio vai entrar na disputa nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. E talvez o que ajude isso seja o Palmeiras ganhar a Libertadores, para os jogos decisivos da Copa do Brasil passarem lá para o final do mês de fevereiro. O presidente Romildo deu uma entrevista e ele até falou sobre isso, né? Que ele prefere pegar um Palmeiras, por exemplo, mais relaxado. O termo que ele usou, mais relaxado, um Palmeiras saciado. Eu concordo com ele. Isso é uma teoria, isso é uma hipótese. Não quer dizer que isso vai acontecer. O Palmeiras pode ganhar uma Libertadores e chegar e dizer assim, agora eu quero ganhar a Copa do Brasil também. Né? Agora, se o Palmeiras perder a Libertadores, eu acredito que o Palmeiras vá com a gana maior, porque a salvação da lavoura, entre aspas, pode ser a conquista da Copa do Brasil. Eu penso, Meneghetti, que esse contexto, para usar um termo que tu acabaste de utilizar, ao longo do campeonato tem todo um contexto de preservações, na minha opinião, desnecessárias do Grêmio. Agora a gente está vendo que o Grêmio vai pegar Flamengo, que o Grêmio vai pegar São Paulo, que o Grêmio tem Grenal, que o Grêmio tem o Palmeiras hoje pela frente. Então, o que está pecando para o Grêmio é o Grêmio ter enfrentado 2 confrontos com o Sport, de 6 pontos o Grêmio fez 1. Perdeu um jogo e empatou outro. 2 confrontos com o Fortaleza, de 6 pontos o Grêmio fez 2. Então, esses times você não pode... O Campeonato Brasileiro de ponto corrido, ou qualquer competição que te cobra regularidade de conquista de pontos, você tem que trocar ponto no Grenal. Perdeu um Grenal, faz parte. Perdeu para o Palmeiras, perdeu. Agora, você não conquistar pontos contra o Sport, contra o Goiás, contra o Fortaleza, para mim aí que é o grande problema. Mas que bom, tá me dando um argumento, te agradeço. Porque justamente a sequência do Grêmio agora é contra times grandes. Sim, e o Grêmio sim. cresce contra times grandes. Exatamente. Então o Grêmio tem o Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Inter Sim, e tem Flamengo. Mas é por isso que eu acredito que a partir de agora, até o Renato não vai preservar tanto. Só que as preservações anteriores é que deixaram o Grêmio tão distante, por exemplo, do líder.